Começamos agora o programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, que faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese do Rio Grande. Estamos mostrando neste programa testemunhos de pessoas que fizeram ou fazem parte da Diocese do Rio Grande. É uma maneira de resgatar esta história e agradecer a todos que dela participam. Começamos o programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso com a oração jubilar. Ó Deus, Pai de bondade que nos levas à plenitude, nós a Ti louvamos, porque por meio de Teu divino Filho, Jesus Cristo, edificaste a Igreja sobre o alicerce de Pedro, humilde pescador, escolhendo juntamente com ele outros apóstolos a segui-lo. Pela Tua palavra que nos ilumina, confiamos que também a nós é dirigido este convite. Queremos ser Teus discípulos missionários, vivendo em comunidade, num só coração. Envia-nos para que todos tenham vida e a tenham em abundância, que Teu Espírito Santo, infundido em nós pelo batismo, nos torne Tuas corajosas testemunhas. Interceda por nós a Santíssima Virgem Nossa Senhora de Fátima. Amém. No programa de hoje, nós teremos o testemunho de Carlos de Oliveira Simões, que tem uma vida dedicada ao movimento cristão em Rio Grande junto à Diocese. Carlos Simões nasceu em Rio Grande, tem 80 anos, estudou na Escola Presidente Vargas e no Senai. Teve sua vida profissional junto à refinaria de petróleo Ipiranga, nos serviços de operação e laboratório. Foi criado em um lar cristão. Seus pais incentivaram sua participação na Igreja Católica e recebeu a primeira Eucaristia aos 10 anos de idade. Simões tem 2 filhas, 4 netos e 4 bisnetos e hoje está aposentado. Participou do movimento de Cursilho em Rio Grande e de várias atividades e movimentos dentro da Diocese do Rio Grande. Seu Simões, nos conta um pouquinho sobre a sua família, essa sua vivência em um lar cristão. A minha vivência em lar cristão foi através da minha mãe. A minha mãe sempre nos fazia a oração da Ave Maria na hora de nos deitarmos, com o sinal da cruz, e nos incentivava a ir à missa nos domingos. E isso foi me criando dentro do coração, né? Aquela vontade feliz que eu fazia para minha mãe em ter essa atitude cristã com ela. E os anos foram passando. Até que uma certa idade de jovem, a gente se afasta um pouco, são passeios com outros colegas, é namoros e tal, e diminui um pouquinho, mas não perdendo a fé. Até que, começando a namorar, junto com a namorada, então comecei a ir nos domingos, voltar à missa, e ser um assíduo frequentador da missa, que aí seria lá no Educandário Coração de Maria. Mas antes disso, quando eu tinha os meus 10, 12 anos, eu ia à missa nos Salesianos. Mas os Salesianos era longe lá de casa, eu morava lá no Pórtico. E tinha que pagar a passagem do bonde. Então eu juntava osso, vidro quebrado e vendia para ter o dinheiro da passagem do ônibus, do bonde. E no final da missa se ganhava um santinho. Um deles, certa vez, foi uma foto de São Domingos Sávio, que passado mais de 50 anos, aqui na Capela São Domingos Sávio, onde agora frequento, que mora aqui perto, eu levei para um dos dias da festa de São Domingos Sávio, e nem eles, nem os padres conheciam aquela foto. Foi uma alegria muito grande, sabe? E eu retroceder lá nos meus 10 anos de idade com aquela foto, sem imaginar que 50 lá na frente ia acontecer aquela verdadeira festa em função daquela foto. E continuei sempre participando, ajudando aqui também na nossa comunidade. Aí casou, teve filhos. Aí casei, teve filhos. E numa bela noite, o Terra me convidou para fazer o cursilho. E eu fiz o 5º cursilho de Rio Grande. Ainda no tempo do Educandário, onde deixou muitas saudades pelo trabalho que dava de montar a casa, né? Aí foi construída a casa nova, a casa de formação, onde eu ajudei a construir. Que aquele terreno eu conhecia desde menino, onde muita bergamota e laranja eu comia ali, sabe? Então eu tive uma presença assim na construção muito grande da casa.
E o que me orgulha também de alegria e agradeço a Deus foi que o primeiro rolho do cursilho dado na Casa Nova fui eu que dei o ideal. E aí participava depois das aulinhas da Zontreia, até que em 1982 eu fui convidado para fazer uma Mariápolis, em Santa Maria. Mariápolis é uma cidade, se chama Cidade de Maria. Seriam 4 dias na vivência do Evangelho sobre a lei do amor. E eu fui. E ali eu gostei e quis seguir. Éramos na época umas 800 pessoas, de 800 a 1000. E há muitas pessoas de todo o estado. E eu participei e passei a seguir então a obra da Mariápolis, né? A obra de Maria. Na Mariápolis seguinte, convidei uma filha, a filha mais velha. Ela foi, fez a Mariápolis, retornou, passou a frequentar a igreja, frequenta até hoje. E no outro ano eu convidei a segunda filha. Ela foi e se encontrou, se encantou com o movimento e passou a seguir, comandando grupo de jovens aqui em Rio Grande, pelo movimento, mas ela estudava. Então, quando ela fez a formatura no Joana d'Arc, a irmã Nair convidou ela a ser professora do colégio. Foi uma surpresa grande para nós, né? Nós não imaginávamos isso, pela simplicidade com que vivíamos e o que éramos também. E partia aquele convite assim no próprio dia da formatura. E ela aceitou, foi professora muito querida. A cada fim de ano os alunos e os pais se reuniam, queriam que ela continuasse passando de aula junto com eles. Mas ela, nesse meio tempo, paralelamente, seguiu movimentos focolares. Aí veio a faculdade. Fez a faculdade e quando se formou, a irmã Nair queria que ela participasse da Ordem da São José, né? Mas ela queria seguir o movimento focolares. Então ela saiu, foi para São Paulo, para a escola, lá em Mariápolis, Gineta, na época se chamava Mariápolis Araceli, e ficou 2 anos. Aí foi para a Suíça, mais 2 anos fazer a escola, depois foi para a Itália, e lá ela se fez os votos, se consagrou, né? E dali ela foi para a Inglaterra, 7 anos, onde ela fez a faculdade de inglês na Inglaterra, fez de italiano na Itália, a teologia ela fez aqui na Este, em São Leopoldo. Então ela é consagrada à Igreja Católica. Sim. Mas é um movimento que ele é aberto a todas as denominações cristãs. Então ela participa com luteranos, com batista, com anglicanos, budistas, a Igreja Ortodoxa, a grega, a russa, todas as denominações. Quanto tempo faz que ela está na Itália já consagrada? Ah, bastante anos já. Bastante tempo já. E ela, antes da pandemia, ela participava de encontros em vários países. E ali eu vejo assim a graça de Deus, não é? Porque dentro da nossa família, ela pequenininha pela minha mão, ela não atravessava a rua sozinha de medo. Ela era muito humilde, muito retraída. E a graça de Deus fez nela assim uma explosão de amor, uma fonte de amor. Sempre sorriso nos lábios, sempre com palavras de ânimo, de afeto, de carinho, de incentivo, né, para cada um que ela conversa. O movimento que ela participa, sempre alegria no meio. Ela é muito amada e me deixa assim muito feliz como pai e a minha esposa como mãe também, né? Imagino, com certeza. E eu segui então. A Mariápolis participa de um grupo há mais de 20 anos, que esse grupo é em Pelotas. Então, todos os sábados eu vou a Pelotas. E que trabalho que vocês realizam pela Mariápolis? A Mariápolis é assim, o nosso trabalho é viver o Evangelho no dia a dia, no momento presente. Então, faz parte do trabalho que eu faço na Diocese, faz parte desse momento que eu estou conversando com vocês aqui agora, porque, como disse Chiara, né? O momento mais importante da vida é aquele quando estás diante de Jesus. E tu estás diante dele, diante do próximo que está na tua frente. Agora é tu. Eu me viro, é ele para mim, a pessoa mais importante. Não penso lá atrás na esposa, nos bisnetos, nos netos, não é? Penso no momento presente que é vocês. Então, com esse espírito é quando eu ando na rua, na ajuda para alguém, na indicação do endereço para alguém que peça, uma ajuda financeira se é necessário para um ônibus, né? Tanta necessidade que se encontra na rua durante o dia a dia, e a gente toma essa atitude como vendo no irmão a necessidade dele, se fazendo um com o outro,
Por exemplo, eu posso até dizer que não existe o outro. O outro sou eu mesmo. E se eu chego no outro e eu me passo a sentir o que ele sente, a sede, a fome, a alegria, a tristeza, o frio, o calor, se eu passo a sentir tudo isso, eu estou nele. Eu já não sou mais o outro. Mas tenho então tudo para ajudar, porque eu estou sentindo o que ele sente. É como dar um copo d'água para alguém. É muito simples. Eu enchi um copo com água e dou, e ele tomou o copo. É muito simples. Mas se eu tiver o espírito daquele copo d'água quando eu alcanço para o outro, se eu tiver o espírito da sede que ele está sentindo, a minha sede também é saciada. Então aquela água tem muito mais valor quando eu fico voltado para a vida do outro. E isso não tem lugar para acontecer. É no nosso momento presente. Como agora, conversando com vocês, essa alegria imensa que eu sinto no coração, pode ser no banco de uma igreja, pode ser do lado do colega de trabalho, pode ser na escola do lado de um aluno, não importa quem. Importa que quem estiver do teu lado é a pessoa mais importante. E muitas vezes acontece que nós, durante o dia, e faz parte do humano, muitas vezes nós pecamos um pouco, na falta de um cumprimento para alguém, ou fazer que não viu o outro, ou não ajudando, poderia ter ajudado. Pode acontecer com cada um de nós. O que acontece no final do dia? Aquele filme que se faz, aquela retrospectiva que se faz do dia que passou, nós vamos descobrir que não só sentimos a dor de tantos que fizeram aquilo por não nos ver, mas nós também deixamos de ver alguém. E o que fazer então? Então, no nosso quarto, que é o nosso deserto, como Jesus ia para o deserto fazer as orações dele, né? Nós temos o nosso deserto, é o nosso quarto. Então eu me encerro nele, faço aquele filme no final do dia e peço perdão a Jesus por tudo que eu deixei de fazer naquele dia e agradeço a Ele pelo que eu fiz. Mas também com o propósito no dia seguinte de olhar a cada um como se olhasse pela primeira vez, olhasse com olhos novos, olhar novo. Então eu não estou conhecendo virtude nem defeito, estou vendo pela primeira vez. Poderia ter sido um do dia anterior que eu magoei, mas naqueles dias eu estou vendo com olhos novos, sem defeitos, sem virtude, para que eu possa amá-lo por inteiro. É um propósito que eu coloco na vida e o resultado, a gente não espera o resultado que faz por amor sem esperar. Mas ele é muito forte, ele aparece. Eu, embora com a minha idade, eu trabalho no Colégio Sagrado do Coração de Jesus. E passou uns anos, há uns 2 anos atrás, eu pedi para ir embora. Talvez pela idade também e algumas coisas, de mudança de diretoria, que eu fugiu dos meus princípios, né? E eu pedi para ir embora. Mas lá aquela situação se mudou e vieram aqui em casa imediatamente numa noite pedir que eu voltasse. Porque os pais se reuniram e as crianças iam lá no colégio saber... Qual é o seu trabalho lá no Coração de Jesus? Na portaria, com a criançada, cuidando, recebendo e entregando. Vieram em casa... O senhor está aposentado há quantos anos? Porque o senhor trabalhava na refinaria, né? Eu me aposentei na refinaria em 92, faz 28 anos. E essa do colégio me surpreendeu. Eles vinham aqui numa noite, me convidaram e pedirem para voltar por causa dos alunos. Foi uma festa quando eu cheguei de volta no colégio. E isso aí é fruto desse desprendimento da gente de amar o próximo vazio de si mesmo, né? Sem resíduo nenhum. Porque a gente é preenchido pela presença dele em nós, dele que eu digo Jesus. E sinto falta desde fevereiro essa prisão dentro de casa aqui, né? É verdade. Justamente porque das andanças que eu fazia na própria escola, com a criançada, os professores ficam impressionados a maneira como aquela criançada e os pais me querem. E isso muitas vezes até me causa uma emoção muito grande. Mas não faço nada demais, apenas eu amo, né? Sim, gosta do que faz e passa amor para as pessoas que o senhor convive. Para todas as pessoas, né? Bem, vamos falar um pouquinho do Cursilho. O senhor disse que foi um divisor de águas na sua vida, né? Fala um pouquinho para quem não conhece o movimento do Cursilho, para as pessoas saberem como é que é o Cursilho. E depois disso também, além de ter aberto, né, toda essa caminhada, outras coisas também aconteceram, né? O senhor também se dedicou à Paróquia São José Operário, não é isso? Exatamente. O Cursilho, o movimento de Cursilho de Cristandade, foi um movimento feito para formar líderes cristãos,
para largar nas comunidades, nas dioceses, nas paróquias, nos ambientes, né, novos líderes. Então esse é o papel mais importante do Crucílio, fomentar novas lideranças. Quando eu fiz então o 5º. E fui participando de outros Crucílios, como o primeiro que eu falei lá na Casa de Formação, participando das aulinhas, participando das outreias, até que eu fiz, aí eu repito, até que eu fiz uma Mariápolis Santa Maria e eu então segui. Não é que eu tenha me afastado, deixado, não é isso. Segui um novo rumo, mas preenchido e impregnado pelo amor do Crucílio. E nesse momento Socolás eu participo então até hoje, né? Mas que me fez trabalhar na paróquia sempre. Por exemplo, nós não tínhamos uma matriz na paróquia São José, que era a minha paróquia. E nós dávamos cursos de pais e padrinho no Colégio Educandário Corações de Maria. Lá que era eu, o Theo, o Vilto, a Ilka. Nós dávamos cursos de pais e padrinho. Aí surgiu a compra do terreno de doação na Coab 2 para sair a sede da matriz, São José Operário. Então nós íamos para lá para cumpar, derrubar um morro de areia, cavar, fazer buraco. E eu pegava às 4 da manhã, soltava às 2 da tarde, ia em casa almoçar, voltava para lá. Literalmente fizeram um alicerce. Fizemos o alicerce. Inclusive com curiosidade, certa vez quando o alicerce estava pronto, e muita areia branca, muita areia de combro, e se infestou de pulga, sabe? E um grupo de jovens naquele dia tinham ido para ajudar. As meninas ficaram impregnadas nos braços, nas pernas de pulgas. Teve que a prefeitura lá para fazer deu um banho de veneno em tudo lá, né? Então, ali participamos, parede por parede, tijolo por tijolo, o falecido Biratã Freitas, que faleceu há pouco, que também, como nós, deu um pouco da vida ali. Ajudei ele a fazer a instalação elétrica. No dia da inauguração, com Dom Frederico de Dornay e o padre João Verne, eu fiz a primeira leitura. Mais uma vez, Deus me providenciou essa graça, né? Assim, lá no primeiro horror da Casa de Formação, como a primeira leitura da paróquia São José Operário. Fiz a primeira leitura. Então tem a sua mão está na paróquia São José Operário, tá, na Casa de Formação? Tem mais lugares, tem mais lugares. E ali foi no dia 5 de outubro de 1969. Foi a inauguração da primeira missa lá na São José Operário. E ali, muitas vezes, durante a construção, eu estava dando no domingo o curso Faz Padrinho, lá na Perpétuo Socorro. E eu terminava o curso, ia a pé lá na Perpétuo Socorro, até aqui a matriz, que é muito longe. Eu vinha ligeiro para ainda ajudar a pegar na pá e fazer massa para levantar a parede. Então veja como é bem frutuoso assim, essa felicidade que me causa, né, o trabalho que eu fiz na diocese, pela minha paróquia São José Operário. Na própria Capela das Graças também, muitos cursos, pais e padrinhos, a cruz que está lá na parede. Para casais também, né? Cruz enquanto de casais também. A cruz que está na parede na Nossa Senhora das Graças, fui eu que carreguei lá dos irmãos santos que fizeram a cruz. E eu tinha uma caminhonete lá, carregamos a cruz, levamos, colocamos. Foi uma festa na capela. E muitas amizades queridas que já faleceram lá da capela. Então eu tive envolvimento com a Perpétuo Socorro, com a Capela Nossa Senhora das Graças, com a Educandário Corações de Maria, até chegar na matriz aqui na nossa paróquia. Então, pela paróquia foi rica em trabalho mesmo, né? E depois, pela rádio, eu fazia o programa Sintonia. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Há mais de 15 anos. O senhor fazia a comunicação também da Romaria e da Diocese. Então, e o programa da Diocese nos dava muito trabalho, porque, com toda a sinceridade, o Frei Paulo Zanata e o Frei João Osmar, que era um era da Quinta e o outro da comunidade da Zona Oeste, eles mandavam mensalmente a folha com os 30 dias de programação. E o resto de toda a diocese não nos mandava nada. E eu ficava muito triste com isso. Aqui é uma realidade, né? E o que eu fazia? Os cartazes que colocava nas lojas, nas vitrines, nos postes, eu copiava com uma caneta no papel, ou recortava o tempo do jornal Agora, as notícias da diocese,
das paróquias que iam fazer as promoções. Eu recortava para poder montar o programa. E assim foram mais de 15 anos o programa Sintonia. Infelizmente, dada a pandemia, não é? O programa ficou fora do ar. E quanto à Romaria, foram muitos anos que eu trabalhei nas comissões, muitos mesmos, junto com a Norma Quadrada, que muito deu a vida por isso também. A tal ponto que eu tinha livre acesso aos meios de comunicação da cidade. Eles não marcavam o dia nem o horário para ir falar sobre a Romaria, era a hora que eu chegava. Então eu saía de casa às 7 da manhã, já ia para as rádios. Saía de uma, ia para outra. Para fazer a divulgação assim, da Romaria. E depois, de noite, nós íamos lá para Maria Carmen, o orfanato, recortar os panos em quadradinho para lenço, numa máquina, para depois passar na estampa para dizer o número da Romaria e o lema e o tema. E distribuir para os fiéis. E distribuir para os fiéis também. Tudo isso nós fazíamos. Viajávamos para participar das Romarias junto com Bagé e Pelotas, que o tema e o lema eram os mesmos. E me parece que continua sendo. Não é? Então o Frei Gílio, lá em Bagé, muito amigo meu, né, me recebia como um filho, assim, em Pelotas também. E isso foram muitos anos. E são trabalhos que deixam a gente assim, cheio de alegria, porque eu gosto de recordar, sabe? Talvez pela minha idade, né? Mas eu fico recordando na vida lá atrás como foi, e foi muita coisa boa. Coisas ruins faz parte de acontecer, mas o bom ele sobrepõe, né? É verdade. Ele sobrepõe. O senhor falou um pouquinho sobre Dom Frederico de Donnay. Ele foi, né, o bispo que ficou 15 anos na nossa diocese. O nosso primeiro bispo. Importante, né? A gente sempre lembra ele nesse ano jubilar. E nos fale um pouquinho sobre o seu convívio com ele, como é que foi. O Dom Frederico de Donnay, ele chegou em 71 por aí. Nós nos conhecemos e como não havia ainda pela diocese, a zona oeste, outras zonas mais da diocese, por enquanto ainda não havia, e ele era o primeiro bispo. Nós íamos à noite no Fuquinha Branco que ele tinha, para uma casa de famílias que eu conhecia, lá no meio da zona oeste, lá na Vila Municipal, lá para trás também, na São João, Santa Rosa, Bernadette. E as famílias que eu conhecia, eu ia com ele de noite fazer visita. Na volta ele me deixava, que eu morava na Santos Dumont, ele me deixava em casa e ele seguia para a casa dele. Depois, no cursilho, houve um fato interessante, num dos cursilhos. Eu não como carne de galinha, não gosto. E num belo dia de almoço, meu prato ficou virado na mesa, né? E eu desvirei e era um frango recortado de papelão da caixinha do Knorr. Eles colocaram e eu fiquei olhando assim, aí o Dom Frederico, lá da mesa dos dirigentes, que era separado de frente, Simões, hoje é diferente, eu vou partilhar contigo. Aí eu fui na mesa do lado dele, tinha um bife de carne, um imenso bife. Era metade para ele, metade para mim. Então nós dividimos o bife, não é? Foi um fato assim pitoresco nosso. E o outro que um dia conversando com ele, eu disse: Dom Frederico, vou lhe contar uma piada verdadeira, mas não é de português porque meu sangue é português e não falo contra. Mas um carroceiro, aquelas carroças de verduleira, né? Tem aquele toldo em cima, cheio de frutas à volta, nem existe mais. E eu ia passando de bicicleta por ela, eu tinha soltado o serviço, e atrás da carroça estava escrito: sai da frente. Mas estava escrito atrás da carroça. E eu contei para ele teve um acesso de riso, né? Depois daquele dia, cada vez que ele me via, Simões, sai da frente. E também, outra vez, no convívio com ele, nós fomos na Romaria de Nossa Senhora de Fátima, em Cruz Alta. Fui eu, o Hamilton Arruda, que já partiu, e ele. Nós consumimos um pacote de bala de mel, daquelas redondas duras, açucarada, né? Mas o Dom Frederico foi o que mais comeu. Gostava de um docinho, porque era eu que alcançava, eu ia no banco de trás, né? E lá em Cruz Alta foi uma festa, sabe? Uma bela de uma romaria. Ficamos na casa do Dom Jacó, que era o bispo de lá, e estava na Alemanha. Inclusive eu dormi na cama dele. E aí a funcionária me deu depois de presente um vidro com conserva de ameixa, aquelas Nespera, umas ameixas que dá em caixa amarelinha.
mas do tamanho daquelas eu nunca tinha visto, de tão grande que era, né? E eu trouxe algumas e plantei na minha casa e nasceu. Foi o que eu mais senti quando eu vim embora a Santos Dumont, foi deixar o pé da mesa. Deixar o pé da mesa. E também nas Mariapes, o Dom Frederico participou de várias em Santa Maria. E naquele tempo era gente demais, porque hoje é dividido em vários estados, né? Naquele tempo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se convergia para os Pallottino, lá em Santa Maria. Era uma base de 800 a 1000 pessoas cada Mariapes. E eram 4 dias. E o Dom Frederico, a primeira coisa que ele queria fazer quando chegava era visitar a cozinha. Ele dava um recado para o pessoal da cozinha. Imagina quanta gente para cozinhar para todo esse pessoal, sim, né? Para tudo, janta, almoço, café, lanche, tudo. As orações que ele fazia, o comentário que ele fazia, o amor dele, o cafezinho que ele tomava. E certa vez houve um atraso aqui de Rio Grande, problema de condução. E quando ele chegou, o ginásio de São José, onde era dado as palestras, que não eram nos Pallottino, nós os homens dormíamos nos Pallottino. As mulheres dormiam no colégio de São José e o auditório era lá. Quando ele chegou, parece que vinha abaixo aquele auditório. Ele era muito amado no centro do movimento. A tal ponto, quando ele depois adoeceu, ele teve quase um mês lá na Itália, junto ao centro da obra, como que descansando e vivendo e tudo, né? Porque ele impregnava de amor todo o local que ele se encontrava. E na Mariapes não foi diferente também. Também, certa vez, na Capela Perpétuo Socorro, eu juntava a criançada lá da volta e contava as histórias de São Paulo, que são bonitas, dá de fazer história. E as viagens de São Paulo, né, o que acontecia, sim, o barco naufragado, toda aquela história. A cobra na fogueira. E certa vez eu estava lá falando a história com uns papéis enormes que meu genro fazia os desenhos, e ele chegou. Foi uma surpresa para mim, impressionante, eu jamais ia imaginar. De como ficou contente, cercado com aquela criançada à volta dele. Criança da beira da praia lá, né? Uhum. Onde muitas vezes eu tomava café feito em lata mesmo, com fogo de chão. Então, são momentos que, para mim, não só sai quando eu parti mesmo, né? Porque a gente às vezes fica pensando, puxa vida, a vida dá tantos sabores diferentes, né? E a gente perde a oportunidade de degustar se não usar a recordação que Deus te deu, a memória que Ele te deu, para te voltar atrás e reviver todos aqueles momentos. E quando eu revivo esses momentos, eu fico emocionado mesmo, em agradecimento a Ele. Se não fosse... Por exemplo, a minha filha que está lá na Itália, ela era pequena. Eu pegava ela pela mão, à noite, eu saía da Santos Dumont, atravessava a Vila Municipal à noite, a pé, ia com ela até a frente da Perpétuo Socorro, onde morava, e posso citar o nome, a Dilma e o Roberto, um casal, que passaram a frequentar a igreja da Perpétuo Socorro. Eu ia prepará-las para o casamento, já tinham filhos. Então, foram vários meses de preparação, eu indo sozinho, de noite, sem medo de nada, não passava naquela época, não existia isso. Existia amor entre as pessoas mesmo, né? O que falta hoje. E eu levava chocolate para os gurizinhos dela, ela dava para a minha também. E o outro dia, na fila do supermercado, alguém vem e se agarra por trás de mim e começa a gritar e me abraçar, e eu me viro, era ela, a esposa, né? Já os anos se passaram, né? E vejo que momentos que ficaram gravados assim, que a filha, sem imaginar também, né, o futuro que teria, mas sempre com um coração enorme. E quando ela partiu, quando ela partiu para a aula em São Paulo, eu fui também, fiquei com ela uma semana em São Paulo, tenho as fotos também, e depois sigo em frente para a Europa. Eu fui em 86, no encontro de famílias novas, já pelo movimento dos focolares, né? Foi um encontro com o Papa João Paulo II e com a Chiara Lubich. Participamos no salão Paulo VI, imenso de um salão, coisa mais linda, sabe? Passamos lá quase 20 dias, né? Mas aí a filha ainda continuava aqui, ainda não conhecia lá. Depois que ela foi, eu que não fui mais, né? Então, a vida vai seguindo, vai fluindo. É claro, a sua vida, né, é um testemunho com certeza de fé.
A gente sempre tem, a gente está perguntando nos nossos, nesse programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, como é que faz para perseverar na fé, né? E como é que o senhor tem esperança nesse? Então, nos fale um pouquinho. É claro que a gente sabe que o senhor participando desses movimentos com essas orações, isso é um momento de se fortalecer a sua fé, né? Mas se o senhor tem outra forma, o que o senhor poderia dizer para as pessoas sobre isso? Não, a forma é o amar o próximo sem limite. A forma é amar com amor transbordante, que é esse amor que Jesus tem por cada um de nós. Ele não tem medida de amor, né? O amor é transbordante. E como é que eu consigo transbordar de amor? Através das orações diárias, através do Santo Terço, através da missa, muita e muita reflexão, muita leitura, mas não reter tudo isso. O principal é pôr em prática. Eu acho que é o vértice da cristandade. É o pôr em prática, é ir ao encontro do próximo, é ser ele vivo em nós, né? Por exemplo, eu estou te olhando nos teus olhos agora, mas eu não vejo a ti, eu vejo a Jesus. Então é festa para mim, é amor puro. Mas eu me virei para ele, é ele agora, não é? E assim com cada próximo que eu encontro. E talvez seja esse o fruto da felicidade que eu sinto na atitude das pessoas. Eu fiz 55 anos e meio de casado. Vamos para 56. É uma chuva de graça que eu recebo, que eu nem sei como. Mas por quê? É fruto das pessoas que são amadas, porque fica a marca. É como aquela bola molhada que a gente joga na parede, ela marca lá na parede e volta para mim, né? Ficou o amor marcado lá na parede. Mas ele voltou para mim continuar amando, jogando aquela bola de amor nas todas as direções. E assim esse propósito que eu faço também, não é? E exame de consciência, muito forte também, que por mais que a gente se dedica ao amor, por mais, a nossa fraqueza humana muitas vezes nos deixa alguma coisinha que escapa. Mas por outro lado, ela também nos diz o que tu fez de mal. Então te dá a possibilidade de tu te redimir, de tu te perdoar a ti próprio, pedindo esse perdão a Deus. E ele acontece. Senão eu seria perfeito, não é? Mas o belo em tudo é o reconhecimento, porque ele vai te fazer de ser melhor ainda. E o melhor dos melhores é ele, né? E eu posso, com o meu esforço, me tornar ser ele também, que é o que ele quer de nós. Como ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome eu estou no meio. Ou que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Nós podemos e temos que colocar em prática isso aí, não é lei deixar, mas é pôr em prática. Às vezes as minhas conversas, que eu sou humano, então eu tenho as minhas amizades em todo sentido. Aqui pertinho de casa tem um boteco aqui. Eu vou ali, tem uma turma de boteco, toco os violãozinhos, faço um churrasquinho, mas sempre é diferente. Quando eu chego fica diferente, é interessante. E uma vez um me chamou do lado e pediu: Simão, tu me escreve a letra do Pai Nosso? Porque agora no serviço, o pessoal das mãos e reza o Pai Nosso, eu não sei. E eu me levantei e fui lá no balcão pegar um papel e uma caneta, mas alguns me seguiram junto com ele. Cada um ia dizendo uma frase, sabe, que foi rezado um Pai Nosso num boteco. Veja, isso aí é a graça de Deus em nós. Não fui eu só fui um instrumento. Só um instrumento. Não é? Bom, a gente teria muita coisa ainda para falar com o senhor, né? Porque é muita vivência para nos passar. Não, mas a gente queria deixar, que o senhor deixasse assim, uma mensagem final, né, para a Diocese, que a gente está vivendo esse ano jubilar, né, que vamos comemorar em setembro de 2021 os 50 anos. Uma mensagem, né, para a comunidade que faz parte da Diocese do Rio Grande. A mensagem que eu posso deixar é que amem-se profundamente, que todas as atitudes de cada um sejam feitas pela vontade de Deus, que é o que nos enche de felicidade. E felicidade que eu digo no aniversário da nossa Diocese, não é?
que parece que foi ontem, os anos já passaram. E que cada um faça a sua parte. Se hoje, por exemplo, é o cuidado com a saúde, então tenhamos esse cuidado. Nós estamos aqui dentro de casa, estamos aqui na minha sala, nós estamos os três com máscara, né? Agora, se eu for me debruçar aqui na janela, está passando muita gente sem máscara. Pessoas se aglomerando na beira da praia, fazendo festas particulares sem o devido cuidado. Isso é contra a vontade de Deus. Isso é um pecado contra a própria saúde. E respeitando os médicos, enfermeiras, funcionários de hospitais, que já estão esgotados, eles já não aguentam mais. Então, depende de nós, muita oração, que a mensagem, como eu digo, eu acho que é orar no momento que nós estamos vivendo no presente, rezar bastante, e também dizer os parabéns que tem que se dar, né, para a nossa diocese, hoje para o nosso bispo Dom Ricardo, que é o nosso comandante, não é? Que ele receba as orações de toda a diocese para levar a cabo todas as suas intenções e está levando, graças a Deus. Dom José Mário também, onde eu participei com ele também, que por muitas etapas da vida da diocese. O Dom Frederico, o qual eu visito ele cada vez que eu vou ao centro, cada vez que eu vou na catedral, eu me ajoelho na frente de Dom Frederico de Doné, que estaria de aniversário agora, dia 27. Ele nasceu 27 de 1910, em dezembro. Eu faço dia 18 agora e ele faz dia 27. Também essa felicidade de graças que ele nos traduz, nos conduz todos os dias. Nós é que temos que saber pedir, não é? E agradecer também. Então, a toda a Diocese do Rio Grande, a minha mensagem é essa: orar bastante, rezar e acreditar que a vontade de Deus se sobrepõe a todo o resto que o mundo tenta nos colocar em prática, né? A proposta do homem hoje é uma, mas a proposta de Deus é outra. E é essa que nós temos que aceitar e acatar, né? E seguir. Tá certo, seu Simões. Muito obrigada pela sua participação no programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso. Com certeza foi um testemunho de fé e perseverança. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez.